Precisa, assim, de um ponto de entrada, né, para falar sobre a questão das comunidades quilombolas. Eu vou pegar aqui o decreto 4887 de 2003, ele foi promulgado aí durante o governo Lula, né, o primeiro governo Lula. Foi de grande conquista para as comunidades quilombolas, né, inclusive esse decreto ele foi parar no STF, com base em uma ação direta de inconstitucionalidade da bancada ruralista. O que fala nesse decreto, né? Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para fins desse decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, né? E aí eu destaco, olha que interessante, né? Quem diz o que é ou não comunidade quilombola não é o Estado. São as próprias comunidades quilombolas, os próprios sujeitos, né, com base em suas experiências, com base em suas relações, né, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Esse é um decreto que foi considerado como uma conquista, né, uma grande conquista para as comunidades quilombolas, justamente pelo critério de autoatribuição. Ou seja, são comunidades, né, os quilombos, são comunidades que resistiram à escravidão, né, e, sobretudo, existiram. Não só resistiram, mas existiram e estão existindo, né. Não são comunidades isoladas, e aí é muito importante porque até hoje se trabalha sobretudo nas escolas, né? Os quilombos são comunidades isoladas, né? Não. E tampouco é um fato do passado, né? Ele é um fato muito presente. Os quilombos têm a sua existência étnica no presente. Então são comunidades que carregam algumas especificidades, né? Quais são? Tem como base a oralidade, a figura dos griots, dos anciões, né? Que são normalmente os mais velhos, né? Os mais idosos, como portadores de toda a memória do povo, partem também do trabalho coletivo, dos festejos e manifestações culturais próprias, né? Por exemplo, nós temos nas comunidades manifestações como o congado, o maculelê, o jongo, o uso comum da terra, os acervos e repertórios orais, quer dizer, como organizam e transmitem seus saberes de geração a geração. Enfim, eu acho que nos quilombos, assim, são os saberes que trazem como forma de conhecimento, os fazeres, né, em termos de trabalho coletivo, lidar com a terra, o uso comum da terra, e também eu vou colocar como sabores. Sim, os sabores, né, porque essas comunidades são grandes guardiãs, por exemplo, das sementes, né, comunidades que têm como relação intrínseca a preservação, né, a sua relação entre homem e natureza. Não há essa dissociação, né? Vide também nessas comunidades os próprios quintais, né, que são de onde eles vão tirar o sustento, vão fazer todas as formas de cultivo e, claro, vão fazer essas trocas também, né? É muito comum a gente vê a solidariedade, não só o trabalho e o uso comum, mas a solidariedade ali está o tempo todo presente. E aí a gente fala, né, que o território quilombola ele é mais do que também um território, ele conforma aquilo que a gente chama, né, na geografia de territorialidade. O que é a territorialidade? É a dimensão indissociável dos aspectos materiais e também simbólicos.